Olá, aqui é a Cauane Tamoios, mais conhecida como Cacau. Eu vim contar pra vocês do que significa a Galeria Inquieta. Ela nasce exatamente desse nome, sobre a inquietude, sobre as ansiedades, o desejo de movimento, a inconstância, a vontade de não ficar parada. E esse era o meu desejo quando eu comecei a produzir as telas e também quando vez que eu vou pra rua, né? Essa ideia de produzir, de querer pintar, de querer colocar pra fora, uma constante inquietação com as questões do mundo e as minhas questões internas que precisavam sair de alguma maneira. Eu acredito muito em cada vez mais a participação das mulheres negras indígenas no universo da arte, assim como em todas as outras esferas da nossa sociedade, de uma maneira respeitosa, de uma maneira naturalizada e de que a gente se sinta confortável e acolhida nesses ambientes. Além da gente trazer uma potência, uma riqueza de conteúdo, de temática, de produção para o mundo, para o mercado da arte, assim, imenso, né? As histórias que as mulheres têm para contar, e especialmente as mulheres racializadas. Não somente as histórias de dor, né? Os desejos de manifesto e de denúncia das violências sofridas, mas também da riqueza e da potência que existem nas mulheres negras e indígenas. O grafite é uma arte que nasceu na periferia, nasceu querendo dar voz à periferia, de pessoas que queriam ocupar os espaços e ocupar o tecido da cidade com as suas próprias mensagens. Então, ela foi e ainda é considerada uma arte marginalizada, um movimento marginalizado. Inclusive, o próprio mercado de arte ainda não aceita bem o grafite como uma forma e uma expressão de arte, o que é muito grave, né? Assim, é obviamente uma questão de racismo, uma questão de preconceito, exatamente por ser uma arte que vem da periferia. E aos poucos a gente tem visto que ela tem sido um pouco mais aceita em diversos espaços e às vezes até um pouco que a gente chama de gourmetizado, né? Amaciando um pouco com as temáticas que o grafite traz e às vezes até se apropriando dessa arte. Né? Pessoas que não trabalham com grafite, que não têm essa conexão com a rua, com a periferia, vêm trazer a estética do grafite, se apropriam da estética do grafite sem nunca ter tido um contato ou ter noção do que significa e o que representa o grafite na nossa sociedade, assim. Então a gente tem esses dois lados, assim, um avanço, né, da aceitação das pessoas entendendo a importância do grafite, de como ele modifica o espaço público, de como ele dá voz para a periferia, de como ele transforma uma comunidade ou transforma o espaço de uma maneira extremamente positiva, de como ele é extremamente contemporâneo, mas também a gente tem esse movimento da apropriação, né? E do desmerecimento do que realmente representa o grafite, do que realmente ele é para a nossa sociedade. Essa potência de transformação do espaço e transformação do pensamento, independente da temática que o grafite está trazendo. A gente tem visto muitos artistas indígenas ganhando espaço, seja nas artes plásticas, seja na música, seja no audiovisual, enfim. A gente tem visto a passinho de formiguinha, né? Artistas indígenas ganhando voz, ganhando espaço. A gente viu isso, inclusive, nas eleições agora, esses pequenos passos, essas pequenas conquistas que já deviam ter acontecido há muito tempo. E sempre que a gente pensa qualquer produção indígena, ela vai estar tratando de um manifesto, vai tratando de uma poética muito profunda e não querendo generalizar ou pasteurizar ou dizer que toda arte indígena é igual. Pelo contrário, é de uma riqueza, de uma diversidade muito grande. Mas exatamente por a gente estar falando de povos que são marginalizados, que são deixados de lado, que não são escutados, invisibilizados, a gente conseguir trazer artistas indígenas para dentro do mercado de arte, para dentro das grandes galerias, das exposições, enfim, do que seja, dar voz para as pessoas que precisavam falar há muito tempo. E a gente ser capaz de escutar o que essas pessoas, o que os povos originários têm para nos contar, têm para nos ensinar de tão potente. E também de poder se manifestar e denunciar as violências que acontecem. Principalmente agora que a gente tem um momento político muito delicado e de que ele segue menosprezando, invisibilizando indígenas como aconteceu há milhares de anos e acontece há milhares de anos, não é uma novidade. A gente tem conseguido, o que tem acontecido agora é conseguir dar espaço e conseguir contar para as pessoas que tipo de violência que está acontecendo. Então, a gente poder escutar dos povos indígenas o que eles têm para nos dizer e quais são, não só
as mazelas, as violências, mas também as belezas e as poéticas que tem na arte indígena, é uma oportunidade incrível que eu espero que a gente consiga cada vez mais crescer, cada vez mais acolher esse tipo de produção sem utilizar de apropriação, sem a gente querer colocar em caixinha, sem a gente querer generalizar ou totemizar, né? Usar como esse ser exótico, como aquela cota na maioria das vezes que a gente vê, né? Enfim, eu desejo que isso só se expanda, porque a gente vai ganhar muito com isso.